Oi, pessoal, estamos ao vivo, então. Nós vamos dar início à palestra Experiência de Mercado, Analog Devices e BPM, Microeletrônica. Queria dar boas-vindas a todo mundo. Então, a Analog Devices é uma empresa multinacional americana de semicondutores especializada em conversão de dados, processamento de sinais e tecnologia de gerenciamento de energia. Já a BPM é uma empresa de representação comercial e consultoria, com área de atuação no Brasil e América do Sul, que oferece a seus clientes soluções de hardware, software e suporte de projetos. Dentre as empresas que a BPM representa está a Analog Devices. Nessa palestra, nós teremos o Giuliano Luisi, representante da Analog Devices, e o Juliano Sioff, representante da BPM, contando um pouquinho mais sobre as duas empresas. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, e especialmente do Giuliano e do Juliano, por estarem aqui conosco neste momento. Lembrando que ao longo da palestra vocês podem ir mandando perguntas através do chat, que nós vamos abrir um espaço no final para respondê-las. E agora eu passo a palavra para o Juliano. Tá. Maria Paula, muito obrigado pela introdução. Eu vou compartilhar a minha tela, né? Vamos tentar de novo. E aí a gente começa a apresentação. Espero que esteja funcionando. Está funcionando, sim. Tá funcionando, sim. Ok. Eu consigo ver aqui também. Só um pouquinho. É ótimo. Então tá. Então, como a Maria Paula disse, essa apresentação vai consistir, vamos dizer assim, em duas partes. Na primeira parte eu vou falar um pouco sobre a Analog Devices, não, bem geral na realidade. E na segunda parte o Juliano Sioff, né, da BP1M, vai falar então um pouco mais sobre, vamos dizer assim, os desafios, né, para Analog Devices e do mercado então no Brasil, né. Então tá, primeiro vou me apresentar de forma relativamente breve, né? Meu nome é Juliano Aloisi, eu sou Staff Field Application Engineer, né? Eu vivo perto de Viena, na Áustria, e sou responsável pelo suporte técnico de clientes, na maioria, na sua grande maioria da área industrial, na Áustria e no leste europeu. Ok. Então, falando um pouco sobre a Analog Devices, né, quem nós somos, o que é essa companhia, né? A Analog Devices foi fundada, né, no ano de 1965, nos Estados Unidos da América, né. A sede de operações da Analog Devices é em Norwood, em Massachusetts, né. Nós contamos atualmente com cerca de 16.400 empregados, né, vamos dizer assim, espalhados pelo mundo, né. Somos atuantes em mais de 30 países, né, com vamos dizer assim, uma vasta gama de produtos, né. Vamos dizer assim, temos em torno ou mais de 45 mil produtos disponíveis, né. Atendemos no mundo todo em torno de 125 mil clientes, né. E a Analog Devices é uma companhia que também está listada na Nasdaq, né, na Bolsa de Valores para companhias de tecnologia nos Estados Unidos, sobre a sigla ADI, né. A Analog Devices também possui pelo mundo em torno de 44 centros de design, né, e tem uma manufatura, vamos dizer assim, realmente global, né, com fábricas no estado de Massachusetts, Califórnia e Washington, nos Estados Unidos,
fábrica também na Irlanda, em Limerick, onde também tem assim, um centro de design, né, de suporte a pesquisa e desenvolvimento. E também tem os back-ends nas Filipinas e na Malásia, né? Isso é onde, vamos dizer assim, o encapsulamento dos circuitos integrados é feito. Só para vocês terem uma ideia de quão importante é a inovação para analog devices e quanto, vamos dizer assim, quanta pesquisa a companhia realmente faz, né? Hoje nós possuímos mais de 4.700 patentes, né? E a companhia investiu em torno de 4 bilhões de dólares, né, em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 10 anos. Quando a gente fala sobre analog devices, é sempre a pergunta, né, o que a companhia realmente faz, onde que nós somos realmente líderes, né? E eu estava, antes dessa palestra, eu estava pensando qual é que seria um bom exemplo, né, do que um exemplo que se encontra no seu dia a dia, o que a analog devices faz, né? Você pega um exemplo, por exemplo, vai à sua casa e tem o boiler, né, para realmente tomar banho, né? E o boiler, o que ele faz? É um dispositivo, né, que monitora então a temperatura da água, né, e dependendo se essa temperatura está acima ou abaixo de um certo ponto, né, ele então, né, fornece mais energia esquentando a água ou deixa então a água esfriar, né? Só pensando nesse sistema que aparentemente simples, né, é onde nós, vamos dizer assim, com as nossa tecnologia, realmente somos líderes. Porque, se você pensar, para eu medir, para eu saber a temperatura da água, né, eu preciso de um sensor que mede a temperatura. Isso pode ser, por exemplo, um termopar, né? Esse termopar dá uma resposta, vamos dizer assim, que é uma voltagem, né, um sinal analógico, né? Ele dá uma resposta relativamente pequena, uma voltagem pequena que tem que ser amplificada, né? E aí começa a entrar a nossa tecnologia, vamos dizer assim, começa a entrar nesse jogo, né? Nós produzimos, por exemplo, vários tipos de amplificadores operacionais, né? Exatamente para amplificar as voltagens realmente muito pequenas, até vamos dizer assim, na escala de microvolts, né? Essa voltagem, uma vez amplificada, ela vai ter que ser transformada, né, num sinal digital, porque o microprocessador que está dentro dessa aplicação, ele precisa de um sinal digital para ele poder trabalhar, né, para ele poder dizer, então, vamos dizer assim, para esse loop de controle, né, esquenta a água, esfria a água, né, e para isso você precisa de um conversor analógico digital, né? E também funciona também na outra direção. Eu tenho dados, por exemplo, ou um sensor, um sinal digital que eu quero então transformar num sinal analógico, né? E aí para isso eu preciso de um conversor digital analógico. E exatamente nessa área, o que a gente chama de signal chain, né, é onde a Analog Devices é uma das companhias líderes mundiais, né, na produção de circuitos integrados para essa área. Mas, como eu diria, essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa core competence, né, onde realmente nós fazemos a maior parte da nossa receita, né? Mas hoje em dia, através também de desenvolvimentos novos e também da aquisição da Linear Technologies, faz alguns anos, né, a Analog Devices também se expandiu em outras áreas, né? Hoje em dia, nós temos, vamos dizer assim, muito desenvolvimento, colocamos muito trabalho na área de transporte autônomo, né, e de máquinas autônomas, né, o que, vamos dizer assim, um exemplo disso para
para transporte autônomo, ou né, o carro autônomo, você pode pensar um pouco no Tesla, por exemplo, né, dirigindo sozinho. Você pensa num carro autônomo, esse veículo precisa de vários sensores, né? Eu preciso de radar, por exemplo, né? Para saber qual é a distância para o outro veículo. Eu preciso saber se, por exemplo, uma pessoa está se aproximando do meu veículo, e aí o radar talvez não seja a melhor tecnologia, ele usa LiDAR, né? Que é baseado em laser, né? Isso é um exemplo de tecnologias que nós desenvolvemos e temos disponíveis, né? E oferecemos, então, aos nossos clientes. Uma outra área que, atualmente, vamos dizer assim, tem muito desenvolvimento, especialmente na Europa, né, por causa da alta densidade de construtores de automóveis. Você pensa em companhias como BMW, Mercedes, né, Daimler, Mercedes. É também a área da eletrificação automotiva, né? E isso também se entende como o sistema bateria, vamos dizer assim, a bateria de alta voltagem, né? E dos ICs, então, os circuitos integrados que monitoram a carga e descarga e o estado dessa bateria, né? Mas não só isso, também os inversores de tração, né? Onde nós temos, por exemplo, tecnologias como os nossos gate drivers, com o isolamento integrado, né, que permitem, então, né, vamos dizer assim, um funcionamento mais seguro do inversor de tração. Mas não só isso, não só nessas duas áreas a companhia assim, tem o seu foco, né, nós também temos um portfólio de produtos muito completo para a área de alta frequência, né? Isso quer dizer comunicações de alta frequência, 5G, por exemplo, é a próxima geração, né? Na área também de saúde digital, como eu estou usando aqui, não, um smartwatch, que na realidade está medindo, né, o meu pulso e mede outros parâmetros também. Nós também desenvolvemos tecnologia nesse sentido, né? Tanto na parte sensórica, na parte de sensores, como na parte de signal chain, quer dizer, na parte de circuitos integrados que, vamos dizer assim, medem, né, esse estímulo que o sensor, essa voltagem, vamos dizer assim, pequena que o sensor está passando, né? E nós também temos, então, um outro grande foco é na indústria 4.0, né, e Smart Energy, né, que é uma área, na realidade, muito vasta, né. Isso, indústria, pode ser, por exemplo, nós podemos falar de robôs, né, existe, por exemplo, uma companhia na Alemanha, KUKA, né, que produz, então, robôs para, por exemplo, para manufatura de automóveis, né. Isso também são máquinas que são usadas, por exemplo, para produzir peças de plástico, né? Realmente a gama de aplicações na indústria é realmente enorme, né? Existem então também as tecnologias, vamos dizer assim, um pouco do futuro, né? Como a realidade virtual, né? O visores de realidade virtual e também óculos então visores de realidade aumentada, né? E em todos esses produtos nós temos, vamos dizer assim, tecnologias que na realidade permitem que esses produtos aconteçam, que eles realmente virem realidade, né? Ok, só para nesse slide eu gostaria de falar um pouco sobre mudar um pouco o foco da tecnologia, um pouco para a parte financeira, para talvez vocês tenham uma ideia qual é o tamanho da Analog Devices e aonde, vamos dizer assim, a nossa companhia gera a maior parte da sua receita, né? No ano de 2019, né, a Analog Devices teve uma receita no mundo todo, né, de 6 bilhões de dólares. Né? 87% dessa receita foi gerada vamos dizer assim, de business to business. Na realidade, isso quer dizer o seguinte, a maioria da nossa receita não vem do varejo, né? Ela vem de
relações diretas com os nossos clientes, né? Isso é a maneira que nós trabalhamos, vamos dizer assim. Existe uma razão para isso, né? A razão para isso é, se você der uma olhada nos mercados onde nós geramos a nossa receita, 50% da nossa receita é gerada no mercado industrial, né? Que é um mercado, vamos dizer assim, bem conservador, né? E que onde é realmente necessária uma relação direta, né, entre fabricante e cliente, né? É a mesma coisa para o mercado de comunicações e para o mercado automotivo, né? E vocês veem aqui só 13% da nossa receita é gerada então em mercados que, vamos dizer assim, tem diretamente ligados ao consumidor, né? O consumidor quer dizer, por exemplo, aplicações como smartwatch, televisores, notebooks, videogames, né? Esse tipo de aplicação, então, cai exatamente nessa área. Mas onde nós vamos assim, fazemos a maior parte da nossa receita é exatamente numa área oposta, né? Industrial, comunicações e automotivo. Agora, se nós dermos uma olhada, né, no mundo, de onde é que vem esses 6 bilhões de dólares, né? Vocês veem aqui, a maior parte da nossa receita é ainda gerada nos Estados Unidos, são 34%, né? Se bem que a China e a Europa são cada vez mais importantes para analog devices, né? A Europa atualmente gera 23% da receita da companhia e a China gera 22% da receita da companhia. Em torno de 11% vem do Japão e 9% então é o resto da Ásia, né? E esse 1% aqui, esse lilás, então é o resto da América do Norte e da América do Sul, né? Isso é o que, vamos dizer assim, como que nós geramos hoje a nossa receita, né? Agora, se nós olharmos um pouco para os escritórios e para os centros de desenvolvimento da Analog Devices, né? São aqui esses pontinhos azuis, né? no mapa do mundo, né? Vocês veem que existe realmente um foco bastante grande nos Estados Unidos, né? Nós temos vários pontos azuis, e na Europa, né? Vocês veem aqui um ponto no Brasil também. Eu acho que sobre isso o Juliano vai falar um pouco mais em detalhe durante a apresentação dele, né? E existe, vamos dizer assim, um foco crescente na Ásia, especialmente na China, né? Vale ressaltar que acho que faz em torno de um ano, né? Nós criamos uma organização especial para cobrir o mercado chinês, né? Pela seguinte razão, o mercado na China vem evoluindo, né? Vamos dizer assim, em comparação com os últimos 5, talvez 10 anos. Antes, a China era um lugar onde acontecia basicamente manufatura, né? Quer dizer, o produto era desenvolvido ou nos Estados Unidos ou na Europa, né? E era produzido só na China, né? E hoje nós vemos vamos dizer assim, talvez seja uma evolução, né? Existe cada vez mais desenvolvimento sendo feito dentro da China, né? De companhias também, ou americanas, ou europeias, mas também são companhias chinesas, né? Que também produzem, né? E trabalham em produtos com realmente um alto grau de inovação, né? E por essa razão, nós criamos, então, uma estrutura especial, né, para atender esse mercado. Bom, próximo slide, eu já gostaria um pouco de falar sobre a nossa cooperação com universidades. Eu acho que, principalmente, é uma semana acadêmica, eu acho que é um ponto também interessante, né? A Analog Devices coopera com universidades. A resposta é sim, né? Nós temos realmente um programa amplo, né, de cooperação com universidades.
Vocês veem aqui algumas das universidades com as quais nós cooperamos, né? Por exemplo, MIT, Universidade de Princeton, Berkeley, Michigan, né? Entre outras. Também existem universidades na Europa com as quais nós temos cooperações, né? E essa cooperação, ela funciona de várias maneiras, né? Às vezes funciona, por exemplo, existe um tema aqui, como aqui seriam redes neurais, né? Que a companhia Analog Devices fez, então, um projeto, né, juntamente com a Universidade de Princeton, para investigar, né, vamos dizer assim, esse assunto e talvez, né, fazer uma tecnologia disso. Mas existe também a cooperação em um nível bem diferente. Existe uma cooperação onde, vamos dizer assim, engenheiros ou cientistas da Analog Devices passam meio ano ou até um ano dentro da universidade e trabalham lá de dentro da universidade, e isso é, então, financiado pela Analog Devices. Né? Porque, para nós, vamos dizer assim, a chave do nosso sucesso é realmente a inovação. Quer dizer, como uma companhia de semicondutores de ponta, ela não pode sobreviver sem um alto grau de inovação. Né? E isso é, na nossa companhia, realmente uma variável fundamental. Nós realmente precisamos inovar. Né? Agora, um pouco talvez para vocês, eu acho, principalmente para os estudantes, nós temos uma série de ferramentas que são realmente úteis, né? E eu gostaria de encorajá-los a simplesmente dar uma olhada no nosso website, né? Nós temos, por exemplo, o Virtual Eval, né? Lá o que você pode fazer? Você pode pegar uma evaluation board, alguma tecnologia, né? E realmente olhar, né? Você pode realmente ver como que isso funciona, né? Existe até o caso que alguma dessas evaluation boards estão realmente, vamos dizer assim, localizadas em algum outro lugar do mundo, né? E você pode, então, de casa, do seu PC, fazer medidas também com essa ferramenta, né? Outro exemplo aqui, eu acho que talvez alguns já tenham usado, né? É o nosso programa de simulação, o LT Spice. Né? O LT Spice é um simulador de circuitos, né? Que a Analog Devices distribui livremente. Quer dizer, na realidade você pode simular qualquer circuito que você quiser, sem limite de nodes, né? E claro, dentro desse simulador, nós também, vamos dizer assim, integramos os nossos produtos, né? Tanto, isso quer dizer, produtos seria, né, os nossos reguladores de tensão, por exemplo, né, que uma boa parte que era da Linear Technology, também da Analog Devices, mas não só isso, nós temos também produtos da nossa Signal Chain, por exemplo, os nossos amplificadores operacionais também estão disponíveis, né, no LT Spice, a maioria deles, na realidade. Né? E para quando você tem perguntas sobre nossos produtos, nós temos também o Engineer Zone. Né? Principalmente o Engineer Zone é um tipo como se fosse um fórum, né? Onde você pode fazer perguntas sobre um determinado produto, né? Ou sobre um determinado caso, né? E normalmente se recebe uma resposta entre, né, 1 e 3 dias, né? Quando não tem, na maioria das vezes, para muitas perguntas já tem a resposta, quer dizer, vale a pena colocar a pergunta e você acha a resposta, né? E isso tudo é, vamos dizer assim, gratuito, né? Não existe nenhum custo tanto em usar o nosso simulador como a Engineer Zone, né? Isso é o suporte que nós oferecemos ao cliente. Talvez um outro ponto que seja interessante, né? Nós temos também um programa de alianças, né? E a ideia aqui é um pouco a seguinte, né? Existem tecnologias, por exemplo,
existe Software Defined Radio, se bem que essa nós já fazemos nós mesmos, mas existem certas tecnologias que, vamos dizer assim, a implementação em uma placa de circuito, às vezes é um pouco mais complicada, né? E o que nós fazemos, então, nós fazemos um esquema de parceria, então, com companhias que são especializadas numa determinada área, né? E essas companhias, então, fazem, por exemplo, implementam, né, a solução que nós queremos ou gostaríamos que fosse implementada com os nossos circuitos integrados, né? E nós oferecemos, então, essa solução para os nossos clientes, né? Essa possibilidade também existe. E então, eu já estou chegando ao meu último slide para hoje, né? Aqui um pouco, como eu disse, nós temos a Engineer Zone, né? Aqui você pode receber suporte da Analog Devices, né? Nós temos em torno de 100 fóruns, onde separados por assunto, por exemplo, eletrônica de potência, conversão analógica digital, são realmente vários assuntos onde vocês podem, então, escrever e pedir suporte quando, né, existe algum problema em entender ou implementar um produto, né? Nós temos também o Analog Dialogue, que seria como se fosse um jornal, vamos dizer assim, técnico, né, com artigos que são escritos por nós, pelos nossos engenheiros, né, sobre variados assuntos também. E existe também a possibilidade, vocês podem se inscrever no My Analog, né? E aí você recebe como se fosse uma newsletter, né? Com um pouco uma mistura dessas coisas. Quer dizer, aí você recebe uma newsletter com produtos novos, com talvez um ou outro thread da Engineer Zone, também quais são os artigos mais novos na Analog Dialogue, e assim, né? Então, se você trabalha na área, né, vamos dizer assim, eletrônica analógica, né, certamente é interessante se inscrever na My Analog, né, e receber, então, os updates da Analog Devices. E com isso eu termino a minha parte da apresentação e eu gostaria de passar, então, para o Juliano Sioff, da BP1M. Né? Então, muito obrigado pela atenção. Olá, boa tarde a todos. Eu peço desculpas aí pelo fato de estar sem o meu vídeo, porque eu estou com a conexão muito ruim na internet, mas ela está sendo suficiente para fazer o streaming de áudio. Eu até estava conseguindo ver as apresentações do Juliano muito bem. Então, eu vou fazer aqui só o compartilhamento da minha tela agora, colocando aqui que é a BPM, tá? Mas um pouquinho antes de falar sobre a BPM, também vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou engenheiro formado pela UTFPR, que é o antigo Cefet Paraná. Me formei em 2010 e venho exercendo a profissão de engenheiro desde então, sendo com desenvolvimento de hardware inicialmente. Depois eu entrei para a parte de desenvolvimento de hardware também, mas com clientes a nível nacional, né, dando suporte ao desenvolvimento para diversos projetos com o ingresso da Analog Devices. Então, como que foi a Analog Devices? Ela não tem um escritório no Brasil. Ela precisa de uma representante para administrar a atividade da fábrica aqui. Então, inicialmente, quem fazia isso era a Latin Rep, e eu entrei com o intento de atender a Analog Devices no Brasil, prestando um serviço à Latin Rep. O negócio começou a andar bem, as coisas começaram a melhorar, a Analog Devices pegou uma representante nacional para reforçar aí a operação no Brasil, e a escolhida foi a BPM, e eu acabei saindo da Latin Rep e fui com a BPM para seguir com a Analog Devices. Então, eu sou um engenheiro que trabalha na BPM, dedicado a designs, suporte técnico,
a designs e para Analog Devices, né, eu sou bem dedicado, mas a BPM tem outras linhas, né, a gente trabalha com semicondutores, né, representamos fabricantes de semicondutores e são 19 anos de empresa, né, nós estamos focados aí realmente a criar a demanda dentro do cliente, trazer sugestões, inovações, né, o escritório oficial é em São Paulo, lá tem 7 pessoas, 2 pessoas em Porto Alegre, então o Leonel e o João Dúlios, uma pessoa em Florianópolis, que sou eu, e uma pessoa em Joinville, que é o Marco. São 3 FAEs dedicados, né, por expertise. Eu tenho o analógico, tenho o digital e tenho o DRF, e são 250 clientes aí ativos, né. Esse aqui é o mapa só da região, né, para vocês entenderem um pouquinho aonde quem está alocado. E aqui todas as linhas que são representadas aí pela BPM, né. Seguindo agora um pouquinho para a gente falar da Analog Devices, eu escolhi uma área que hoje se fala muito no mercado, que é a IoT. Né? Então, assim, a Analog Devices, ela tem, como o Girano mencionou, é uma empresa que é focada em R&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, Research and Development. Então, assim, é uma fábrica de ponta, ela não tem soluções focadas muito para o mercado de massa, né, o mercado branco, né, a gente foca em tecnologia de ponta, né, então a Analog Devices ela tem soluções que trazem diferenciais, então a IoT para a Analog Devices é a IoT industrial, né, a Analog Devices ataca a IoT, mas na parte industrial. Então, um dos principais elementos hoje que nós fabricamos aí são os nossos MEMS, né, são os nossos acelerômetros, e a gente trabalha com o monitoramento de condição das máquinas, né, o que a gente chama de CBM. Como que é a ideia? Né? Você monitorar através dos acelerômetros. Né? Hoje, nós vendemos isso como uma nova tendência no mercado para soluções de alta confiabilidade. O que acontece é que essa análise preditiva ela já acontecia no mercado há muitos anos, tá? Fazem 20 anos, 25 anos, as pessoas coletavam as informações e ainda vêm coletando as informações da saúde da máquina manualmente, e isso está mudando para ser uma coisa integrada agora à rede, né? À cloud. Então, assim, essas aquisições manuais eram problemáticas, então o pessoal eles começaram a fazer uma solução diferenciada, que é uma solução conectada na rede, mas aí você precisa de um sensor que esteja lá também funcionando de baixo consumo e alta confiabilidade. Né? Então, a gente, na Analog Devices, estamos endereçando isso como CBM, né? E a gente está fazendo isso fornecendo o ambiente adequado para fazer a aquisição desses sinais. Né? Para ser levado em conta, é muito importante que saiba-se o que está monitorando e saiba-se o sinal que se deseja fazer aquisição. Né? Quanto mais exigente for isso, mais preciso precisa ser o seu equipamento, e é nesse momento que a gente consegue trazer essa diferenciação. Né? E aonde que a gente está trabalhando? Na indústria, onde esses ativos não podem parar de funcionar. Né? Então, motores de esteira, motores de linha de produção, todos esses equipamentos móveis que vão se desgastando ao longo do tempo e que não podem parar e que precisa ser detectado com antecedência a possível falha neles. Né? Então, mas não é uma antecedência de 1 hora. Às vezes os componentes de reposição demoram 6 meses para chegar no país e são muito caros. Então, a empresa não pode estocar esse componente de reposição porque ele é muito caro e ela precisa encomendar com antecedência para poder fazer a substituição quando for o momento. Então, essa manutenção, essa preditividade tem que ser muito precisa, né? Tem que ser um equipamento muito bem tunado, muito, muito avançado. Né? Então, esse é um dos focos do mercado da Analog Devices. Onde que estamos isso aí? Como eu dei alguns exemplos aqui, né, os geradores eólicos, as linhas de trem, o equipamento de robótica aí das linhas montadoras, né, a automobilística também,
e o que se monitorar, né? Então, o custo da planta, né? Por que monitorar, né? O custo da planta, ela vai aumentar com o tempo, né? E a capacidade dela também. Então, o que acontece? Quanto mais coisa, mais equipamento que tiver lá dentro, maior o custo, e quanto mais tempo, quanto mais tempo esse equipamento está lá, mais ônus ele gera, né? Então isso tem que ser observado, né? E tem que ser identificado. Esses equipamentos são caros, eles são críticos, e seguindo a ideia de fazer isso integrado, reduzir o tempo de estar desabilitado a fábrica, né, o piso da fábrica, reduzir a necessidade de pessoas altamente capacitadas, reduzir o custo de monitoramento de sistemas contínuos e a parte de você trazer a capacidade da indústria a adquirir equipamentos de mais baixo custo também. Isso é uma coisa importante, né? Porque você está monitorando, então você às vezes consegue até trazer um benefício para a indústria nesse sentido. Você ter um monitoramento contínuo, você não precisa, você consegue relaxar um pouco a sua especificação de equipamento. O que a Analog Devices trata aí, o monitoramento de condição e monitoramento preditivo. Eles trabalham juntos, né? O monitoramento preditivo, ele observa a condição, né? Então, o monitoramento preditivo é algo que significa inteligência e o monitoramento da condição significa aquisição de sinais, né? Então, são duas coisas diferentes. Um pouquinho da pizza, né, que ele tinha mencionado, que é a segurança, a preditividade, a longevidade e o controle de qualidade de uma fábrica. Esse é um mercado muito forte, que vem crescendo muito na América do Sul inteira. As falhas de motores, né, então, são os rolamentos, desbalanceamento, desalinhamento, os afrouxamentos mecânicos, né, a parte de má conexão dele com o local de fixação e as partes de carga também, né? No caso, você tem uma carga que está superdimensionado para esse motor. Como que se monitora isso? Campo magnético, tensão e corrente, lubrificação, temperatura, acústica e vibração. Só gostaria, Juliano, se está conseguindo me ouvir, está tudo certo com a conexão? Tá tudo certo com a conexão. Eu só coloquei como é que em mudo, né, para não incomodar. Não, tudo bem. Porque às vezes pode cair, aí eu ia ficar falando aqui. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá perfeito. Tá, ok, obrigado. Então, assim, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que grande parte das falhas ocorrem, mais de 90% ocorre em equipamentos que estão se movimentando e em rotação, né? No caso, eles têm rolamentos. Então, a ideia do acelerômetro é monitorar rolamentos, mas também dentro daquele grande gráfico lá, daquele motor, daquele gráfico, daquele slide dos motores, dá para ver que tem outras coisas que o acelerômetro pode monitorar também, mas o rolamento é o principal foco, né? E você consegue, quanto maior frequência você conseguir detectar as harmônicas desse rolamento, maior a chance de você detectar com antecedência o problema, né? Então, nessas altas frequências a magnitude são muito baixas, tem que ter um ruído, uma performance alta, né? Então, assim, hoje, quando a gente está falando ali da casa de 10 kHz, não existe nenhum outro fabricante no mundo que tenha um acelerômetro mesmo para atender 10 kHz. Você consegue trabalhar com sensor piezo, mas mesmo acelerômetro não. Então, a Analog Devices é o único fabricante que tem acima aí de 10 kHz um portfólio de acelerômetros, né?
E quanto mais próximo da baixa frequência você detectar, porque é mais fácil, a magnitude é mais alta, mais próximo da falha você também está. Então, assim, você tem a frequência natural de vibração, mas você tem as harmônicas, e você, observando essas harmônicas, você identifica as falhas, né? Então, aqui tem no canto esquerdo, tem uma bolinha do rolamento ali, né? Então, nesse momento aqui, ó, você vê que tem uma pequena fissura ali no rolamento, e isso aqui se consegue se identificar em frequências muito altas. E essa fissura ela começa a aumentar, e aí você começa a ver um pouco de modulação, e o problema já vem aumentando, né? No momento que ela vem, quanto maior a fissura ali, você consegue detectar ela com uma frequência menor, mas aí o defeito da máquina já é mais iminente, né? Então, aqui nesse momento aqui, a gente já está falando até de aumento de temperatura, né? A gente saiu dos 5 kHz para baixo, a gente está falando que o equipamento está até começando a esquentar. E aí, nesse momento, a tua falha já é iminente e a manutenção não funcionou, né? E todos eles são função da frequência que você está observando, né, das harmônicas, e cada um deles cada componente tem uma fórmula específica para você identificar esses componentes na frequência. Hoje, né, o equipamento mais utilizado para detectar falhas em motor são os acelerômetros, né? Por quê? Por causa da confiabilidade deles, né? Quanto mais difícil o equipamento que você quer, quanto mais complexo o equipamento você quer monitorar, mais difícil é você detectar o problema no rolamento, né? Maior frequência você precisa. Aqui tem o comparativo, né, de piezo, NEM, microfone, e são dois tipos de microfone, né, o microfone comum, o microfone ultrassônico, e aí a gente começa a ver que os microfones eles são baratos, né, eles só não têm resposta em DC, mas eles são baratos. Eles não têm também essa questão de self-test, que dá autoteste, né, o único que tem são os acelerômetros, né? Então, assim, os acelerômetros eles estão aí numa faixa de custo adequada, e eles conseguem monitorar toda a faixa de frequência, e eles têm um ruído relativamente baixo, e eles têm um baixo consumo de energia também. E eles têm essa capacidade de se autotestarem. Um pouquinho mais adiante, a gente começa a ver os problemas com os microfones, né? Então, a vibração mecânica, a interface de indústria, né? Para interfacear com o microfone não é tão simples quanto interfacear com um acelerômetro, né? O requisito de processamento é muito maior também. A parte de mecânico, a parte de tolerância ao ambiente também é algo questionável, né? Esse aqui é só um pequeno gráfico que mostra aonde você quer monitorar, né? O momento que a indústria começa a exigir isso, é o tempo que você está já não coberto pela garantia, né? Então, quanto antes você detectar, mais barato vai ser o reparo desse equipamento também. Como que funciona o acelerômetro, então, internamente? Do chip tem essa massa de prova e os seus eletrodos, né? Isso gera uma tensão diferencial que é interpretada lá dentro. Existem componentes analógicos e digitais, né, no nosso portfólio. Então, aqui só uma breve um slide mostrando aqui um pouquinho dos nossos itens que a gente tem aí para esse mercado. O destaque é o baixo consumo deles, no geral, a forma como a fábrica testa, a forma como a fábrica produz esses equipamentos com extrema confiabilidade, testes, e também a integração, né? Muitos deles têm buffer, tem FIFO dentro deles, então você consegue armazenar informação dentro deles do dado, são partes analógicas e partes digitais, né? Tem um portfólio bem amplo aí, e parte de consumo, né? Acho que já mencionei no começo o consumo. Saltando para a medição da energia, na Analog Devices também faz chips que medem energia. Então, assim, aonde a gente está?
onde a gente está se posicionando, né? A partir hoje de IoT, hoje muitos equipamentos precisam medir energia, né, também. Então, inclusive, esses equipamentos que fazem manutenção preditiva, também muitos deles precisam de análise de harmônicos, precisam de análise de confiabilidade. Então, a parte de medição de energia é muito complementar, né? É muito interessante para essas aplicações. As aplicações domésticas, as aplicações de iluminação pública, na indústria e muito mais, né? Diversos produtos para diferentes aplicações, então não existe um chip comum, um único chip que mede energia. Existem vários chips que medem energia, né? Um SEI que vai medir trifásico, um SEI que vai medir com transformador de corrente, desculpe, um SEI que vai medir com shunt. Então as tecnologias são diferentes, né? A arquitetura das tecnologias são diferentes, isso não é exclusividade do Nano Device. Ok, a princípio estamos de volta. Preciso do ok no YouTube, mas a princípio... Bom, estamos de volta. Pedimos desculpa pelos problemas de internet. Vamos dar prosseguimento do mesmo lugar onde paramos. Acho que pode continuar. Perdão aí, Juliana. Não, tudo bem. Onde que exatamente parou o momento? Esse slide chegou a ser transmitido ou não? Eu acho que eu acho que esse não, Juliano. Esse agora é onde parou. Esse slide não chegou a ser transmitido. No começo dele eu acho que parou. Acho que recomeçar a partir dele. Esse aqui, a parte de medição de energia foi passado. A princípio, sim. Certo. Então, aqui, assim, nesse momento aqui eu só estava explicando que os nossos front-ends, eles são... eu fiz algumas sugestões aqui de front-end, né? Então, no final desse slide aqui eu falei sobre um medidor que faz a parte de análise de harmônicas, qualidade de energia, e um medidor para aplicação geral aí, que é medidores monofásicos, né? Aqui é o portfólio, né? Então a gente tem diversos CIs para diversas aplicações, então não vai faltar opção aí para você fazer a tua solução. E a gente vem evoluindo aí nos front-ends, né? Então front-ends polifásicos para trabalhar com transformadores de correntes, front-ends polifásicos para trabalharem com shunts, e um front-end que é o AD9153A, que é o mais novo que a gente tem hoje, que ele faz a interação com o sensor, ele é capaz de te dar diagnósticos e se calibrar durante a operação, né? Então, enquanto ele está em campo, ele é capaz de se calibrar e compensar eventuais falhas que aconteçam por deterioração do sensor, da própria cadeia de sinal que tem entre medidor e sensor, e ele também, em fábrica, você já pode autocalibrar ele para ele sair para campo já calibrado. Então, a gente, falando-se da seleção desses componentes, né, existem as especificações, né, as especificações críticas. Então, se é uma fase, ou duas fases, ou três fases, a frequência fundamental, a seleção do sensor, a precisão e as medições que você quer fazer. Então, existem vários CIs para atender do mais simples ao mais complexo dos casos.
As aplicações aqui, então, né, são medidores monofásicos, polifásicos, para esse que a gente chama de tarifação, né, mas também tem para soluções de data center, monitoramento de equipamentos, energias renováveis e as estações elétricas aí, né, de carga de veículo. Monitoramento de saúde de máquina, então isso é importante também, complementar aos acelerômetros, e aplicações de consumo, né, uma tomada inteligente, por exemplo. Essa aqui é toda a nossa linha de produtos, né, os últimos lançamentos estão aqui, né, então de 2013 até 2017 foram lançados os produtos aqui, né, hoje são produtos que atendem e excedem as capacidades do mercado, né, então os requisitos do mercado. Então, a Nalo Devices ela já tem um portfólio bem estabelecido aí. Um pouquinho mais de solução, né? Assim, a gente tem, só vou dar um exemplo, né, que com a aquisição da Linear, a Nalo Devices ela comprou a Linear, né, a LTC. Né? Então, hoje os componentes da LTC fazem parte do portfólio da Nalo Devices e os funcionários também, né? Então a gente tem uma excelente relação aí. Eu já tenho uma relação longa com a Nalo Devices desde 2015 e agora estamos aí desde 2016 com o pessoal da Linear também. Eu tenho reuniões semanais com eles para discutir designs aqui dos nossos principais clientes. Esse aqui é um carregador de bateria, né? Ele faz o gerenciamento de carga, ele suporta até 35 volts na entrada, ele tem telemetria, ele tem 3.2 amperes de capacidade, tem MOSFETs internos, e ele gerencia a bateria, a carga da bateria e o modo de backup, ou seja, a hora que a tensão cair, ele conecta a bateria no teu sistema, então você não precisa fazer esse gerenciamento com diodos externos, é uma integração bem legal que esse produto traz. Ele tem uma plaquinha de kit, você pode comprar ela na Mouser aí também, bem tranquilo. E aqui, onde que a gente se conecta, que é uma rede de IoT industrial, uma rede wireless, Smart Mesh, que veio com a aquisição da Linear, que foi uma empresa que a Linear também comprou, que era a Dust. Então, o Smart Mesh hoje faz parte do nosso portfólio, é uma rede de mesh industrial de alta confiabilidade. Confiabilidade de dados é o principal fator, a principal preocupação dessa rede. Então, ela não é uma rede rápida, ela é uma rede confiável. Mas ela, claro, ela tem uma taxa de comunicação que atende a diversas aplicações industriais aí com méritos, né? E, assim, ela é baseada em 802.15.4, mas o protocolo que está dentro, a inteligência que está dentro, garante a confiabilidade dela, né? Então, assim, a gente está falando de indústria, né? A gente está falando de ambientes domésticos, né? 99% confiável significa que você vai ficar 3,65 dias parado no ano, né? Uma rede industrial, em muitos casos, em aplicações críticas, precisa de muito mais do que isso. E essa rede garante esse nível de confiabilidade. Então, é uma rede baseada em chipset ou em módulos, né? Você pode comprar o chipset ou você pode comprar o módulo. Ela é provada, ela é robusta, ela é flexível, segura e simples de ser implementada. Todos os meus clientes que implementaram ela demandaram um extremo baixo nível de suporte, tanto da fábrica quanto meu também, porque é uma rede que, se você for na documentação e se dedicar a buscar o conhecimento, as respostas estão lá e você consegue resolver muitos dos seus problemas. Assim, nada nesse mundo na eletrônica é simples, é fácil, mas as respostas estão lá e estão bem organizadas. E aqui alguns exemplos de aplicação, né? Então, tem o pessoal que está fazendo aí gerenciamento de calor no data center, né? Onde estão os pontos de calor, então eles botam sensores espalhados para ver onde está os maiores focos de calor e com isso gerenciar a energia.
a parte de monitoramento de ambientes aí externos, né? Monitoramento de estacionamento e plantas crísticas industriais, né? Gás, medidores de gás. Basicamente, é só uma ideia do que nós temos aí, mas abrangendo um importante assunto hoje do mercado, né? E eu gostaria que deixar sempre esse e-mail de contato para todos aí. Essa apresentação que eu fiz, ela está disponível no YouTube. Eu coloquei ela, só que ela completa daí, tá? Ela é muito mais longa do que isso. É uma apresentação muito mais profunda, então se esses tópicos interessou a alguém, vocês podem, através do chat público ali, já anotar o link da apresentação no YouTube, que eu fiz para embarcados da Mauser, junto com a Mauser, e lá tem mais detalhes sobre os desafios dessas aplicações, então eu acho que vale a pena aí para o pessoal consultar, se caso desejar. E o e-mail, né, contato@bpmrep.com.br também, no caso de qualquer necessidade com a Nalo Devices aí, a gente pode ajudar, e das outras linhas também que a BPM representa, sempre, esse e-mail é genérico, né, então vocês acessando o nosso site, que é www.bpmrep.com.br, vocês vão poder verificar todas as linhas que a BPM representa, e através desse e-mail nos enviar dúvidas aí. A nossa operação ela é bem específica para cada fabricante, né? Cada fabricante trabalha da sua maneira, mas nosso trabalho é o mesmo, né? Que é dar suporte técnico, comercial e fornecimento de kits, fornecimento de negociações de preço, todos esses detalhes a gente atende na nossa empresa, mas assim, tudo isso para o conhecimento de vocês aí, como estudantes que estão começando hoje e futuramente, né, no mundo do desenvolvimento de hardware. É um mercado legal, é um mercado desafiador, produtos confiáveis demandam experiência, demandam muito estudo, muita dedicação. Então, desejo aí muita sorte a todos e ficam nossos contatos aí. Eu conheci o Juliano há algum tempo atrás, já nos nossos treinamentos globais, né? A gente faz os deslocamentos aí para diversas localidades para fazer treinamentos. Então, toda vez que tem o treinamento dos FAEs aí, eu vou. Só esse ano que infelizmente não teve, devido às circunstâncias aí de pandemia. Mas todos os anos a gente sempre faz reuniões aí, reúne todo mundo da fábrica e fazemos os treinamentos, né? Então, já é de alguma data aí que eu conheço o Juliano também, e a gente, coincidentemente, trabalhamos em designs aqui no país, combinados aí com a Áustria. Então, tem empresas aqui no Brasil hoje que desenvolvem também em conjunto com a Áustria. Então, a gente tem alguns designs que a gente trabalha junto, é bem legal mesmo. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, acho que dá para abrir para alguma dúvida, se alguém tiver, né, e seguir o cronograma aí da apresentação. Temos algumas perguntas. Elas foram ordenadas em ordem de like, tem um sistema de like, as pessoas podem curtir as perguntas. A primeira queria perguntar para o Juliano, que conselhos você daria para alguém que quer ir trabalhar em empresas de alta tecnologia fora do Brasil, como a Analog Devices? Olha, eu acho que é um conselho. Eu acho que existem algumas coisas que são importantes, né? Uma delas parece, vamos dizer assim, parece um pouco banal, mas é verdade. Uma delas é o conhecimento de idioma, né? Isso vamos dizer assim, isso o Juliano também, eu acho que só vai confirmar isso, né? Por exemplo, o inglês eu acho que é a linguagem, a língua do nosso dia a dia, né? Isso principalmente numa companhia como a Analog Devices. E aí, dependendo do mercado onde você quer trabalhar, por exemplo, eu trabalho no mercado na Áustria, né? Claro, aí já por exemplo,
fala alemão também, então é necessário, né? Principalmente quando se trabalha com cliente. Isso é um ponto, né? O outro ponto, eu acho que é também vamos dizer assim, o estudo, a preparação, né? Eu acho que no meu caso eu estudei, vamos dizer assim, eu estudei, eu fiz o bacharelado em física, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois disso eu fui fazer o mestrado na Alemanha, né? Então essa é também talvez, se alguém deseja trabalhar no exterior, talvez seja também vamos dizer assim, uma interessante fazer alguma parte do seu estudo fora do país, talvez ou se for mestrado ou doutorado, né? Também é vamos dizer assim, acho que talvez um investimento interessante, né? E para trabalhar em empresas, né? Vamos dizer assim, o foco sempre tem que pensar uma coisa, né? O foco da empresa ele não é vamos dizer assim, pesquisa e desenvolvimento, não é em só pesquisa, né? Mas como a gente mencionou na apresentação, né? Pesquisa e desenvolvimento. Na realidade, o que nós fazemos tem sempre o intuito, né? No final de se gerar um produto, né? Que pode ser comercializado. Né? Essa, vamos dizer assim, é a justificação, é o que justifica o nosso trabalho também. Né? E talvez um pouco pensar dessa maneira, entende? Se eu faço alguma coisa, se eu desenvolvo alguma coisa, no final vamos dizer assim, dessa corrente, né? No final dessa sequência, você tem que pensar também como é que se vende isso. No final é assim. Né? Mas assim, eu acho que um conselho geral seria, né, principalmente para quem está começando, o conhecimento de idioma, a fluência em outros idiomas é realmente importante, né? E talvez também estudar no exterior, né? Uma parte dos estudos, por exemplo, um mestrado, um doutorado, né? Porque você conhece também outras pessoas, né? Entra em contato com companhias também, né? E aí eu acho que mais ou menos, sabe como é que é? É difícil dizer, as coisas se desenvolvem de alguma maneira. Sim, Sim, entendo. é, Mas o pulo inicial aquele. O é. Cristiano Krug tem uma pergunta. Desculpa, pode continuar. Interrompi. Não, era isso. Era, como eu disse, não é bem um conselho, mas eu acho que são assim algumas linhas, algumas coisas gerais, entende? Entendido. O Cristiano Krug tem uma pergunta. O Brasil é um mercado significativo ou relevante para analog devices? Eu acho que essa pergunta, assim, ele é significativo o suficiente, né, para analog devices ter, como o Juliano falou, ter o seu próprio representante no Brasil com recurso técnico, né. Claro que, vamos dizer assim, como eu tinha mostrado num dos meus slides, né, vamos dizer assim, a quantidade ou a receita que a Analog Devices faz ainda ou que a Analog Devices obtém no Brasil, vamos dizer assim, ainda é relativamente pequena em relação à receita que a Analog Devices obtém, por exemplo, na Europa. Né? Isso é uma realidade. Né? Ele é um mercado que ainda em comparação com a Europa, com os Estados Unidos, é um mercado ainda relativamente pequeno para analog device, mas eu acho que ele vai ganhar importância também nos próximos anos. Né? Mas, claro, isso depende também vamos dizer assim, das empresas nacionais. Né? Eu vou ser bem franco, eu conheço pouco o mercado no Brasil, né? Eu já vivo muito tempo na Europa, né? Mas é isso, como o Juliano também falou, existe algumas empresas
vamos dizer assim, brasileiras que cooperam com outras empresas no exterior, né, empresas na Áustria também, e eu acho que do meu lado também, eu tive também a sorte e o prazer de trabalhar com o Juliano também num desses casos, né, onde você vê que realmente isso funciona, né, e eu pessoalmente gostaria de ver cada vez mais realmente empresas brasileiras que desenvolvem as suas próprias soluções, né, eu acho que isso é importante. Sim, entendido. O Cristiano Krug tem mais uma pergunta, essa é um pouco mais técnica, um pouco mais específica, que é: quais as tecnologias de fabricação mais utilizadas pela Analog Devices? 130 nanômetros, 90 nanômetros, etc. E qual o tamanho de wafer? 200 milímetros, 300 milímetros? Ok. Ambos. Assim, para as tecnologias, vamos dizer assim, nós trabalhamos tanto em 130 como 90 nanômetros. Né? A maioria dos produtos na área de potência, né, isso seja, vamos dizer assim, os reguladores de tensão e tal, esses produtos usam 130. Né? Porque não é necessário, vamos dizer assim, não é necessário usar uma tecnologia de 90 nanômetros para esse tipo de produto. Existem produtos que usam essas tecnologias, é um pouco uma mistura, vamos dizer assim, nós temos uma parte das nossas tecnologias também é produzida em foundries. Né? Por exemplo, nós trabalhamos com a TSMC, com outras grandes foundries também. Então, na realidade, é realmente uma mistura de produtos que são feitos dentro da Analog Devices, realmente na própria fabricação, e outros produtos são feitos em foundries. Né? Então, a resposta à pergunta é ambos. Né? Mas se tu me perguntar, eu acho que a maioria dos produtos ainda funcionam em 130. Né? A maioria. Considerando o tamanho dos wafers, as fábricas internas, as fábricas Analog Devices, a maioria trabalha com 200 milímetros, né? E o que anda na TSMC funciona, vamos dizer assim, uma parte disso funciona com 300 também. Mas depende. O ponto é um pouco o ponto é o seguinte: qual é o volume do meu produto? Isso no final também define qual o diâmetro de wafer que tu vai usar. Entende? Se é um produto que eu sei que, bom, isso vai ser vendido num volume relativamente pequeno, vamos dizer assim, provavelmente fabricar esse produto em 300 milímetros não é uma boa alternativa. Né? Aí é melhor fabricar em 200 milímetros. E existem outros produtos que vale a pena, então, fabricar em 300 milímetros. Depende. Mas ambos, se usa todas as tecnologias. Isso, então, temos acho que mais duas perguntas, a não ser que alguém queira fazer mais, também fiquem livres para fazer. Uma é se, no quesito de brain power, se tu acha que o Brasil possui um potencial para ter uma propulsão mais independente nesse mercado, em vez de depender de entrada de multinacionais, digamos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vou dizer assim, eu me lembro quando eu estudei, né, quando eu estudei na Works, né, e isso faz já, eu me formei em 2001, né, quer dizer, já fazem 20 anos. Né, o curso, a universidade era um pouco, vamos dizer assim, o que se aprendia era bastante teórico, né, principalmente no bacharelado em física. Quando eu fui para a Alemanha, foi uma experiência um pouco diferente, porque o que se aprendia lá é extremamente voltado à indústria. Né? Eu fiz mestrado em engenharia, principalmente voltado à indústria. E eu acho isso, eu não sei como é no momento, né, no Brasil, mas
vamos dizer assim, para desenvolver, para as próprias empresas crescerem, né? Na minha opinião pessoal, eu acho que existe uma necessidade a necessidade do foco maior em engenharia, em realmente nesse processo de, ok, eu entendo, existe uma teoria, tudo bem, eu entendo essa teoria, né? Eu entendo esse problema, né? Mas como eu gero uma solução para esse problema, né? E dessa solução eu tenho que gerar um produto. E no momento que tiver mais isso, quer dizer, pessoas, né, jovens que realmente queiram gerar produtos, gerar soluções, eu acho que sim, eu acho que existe, vamos dizer assim, o brain power, né, no Brasil. Mas sabe como é que é? No final você tem que comercializar alguma coisa. Essa é um pouco a chave, né? Mas eu acho que o brain power, vamos dizer assim, existe, né? Existe. Então tem que ser canalizado na direção talvez um pouco mais na direção da aplicação, né? Um pouco menos na direção de só pesquisa, mas realmente, ok, como eu faço um produto do que eu aprendi, vamos dizer assim, né? Esse é um desafio. Sim, entendo. Acho que temos a última pergunta do Paulo Júnior, que é se a empresa estabelece parcerias com universidades para fornecimento de componentes, sensores e etc. Nós estabelecemos, sim, nós temos um programa onde nós estabelecemos parcerias com universidades, né? Fornecimento de sensores e tal, não entendi bem em que sentido, né? Normalmente o que existe é vamos dizer assim, é um tipo, nós temos, vamos dizer assim, assuntos, né, ou interesses que nós gostaríamos que uma universidade, por exemplo, por causa da área de expertise, né, dessa universidade, que eles investiguem isso, vamos dizer assim, para nós, ou em um projeto conjunto, né? Isso existe. Nós temos um programa de cooperação com universidades, né? E funciona mais ou menos dessa maneira. Por exemplo, nós temos, exatamente assim, nós temos um assunto, né? Mas são mais, como eu vou dizer assim, são mais tópicos de pesquisa, né? São coisas que, por exemplo, quando esse projeto, durante o andamento e quando esse projeto acaba, né, não existe, vamos dizer assim, o requerimento que desse projeto saia um produto já, né? São coisas que a gente quer investigar, né, e talvez no futuro elas se tornem então um produto, né? É um pouco mais, porque essa é um pouco diferente. Eu posso dizer da minha experiência passada, né? Hoje eu trabalho mais vamos dizer assim, na aplicação, né? Mas antes de eu mudar para Analog Devices, eu trabalhei bastante tempo na Infineon, né? Como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento. E é mais ou menos, na indústria de semicondutores, mais ou menos a mesma coisa. Quando você trabalha num ambiente de pesquisa e desenvolvimento na indústria, né, existe um tempo, vamos dizer assim, relativamente limitado, né, para você fazer sua pesquisa, né, e um pouco, vamos dizer assim, não existe muita liberdade acadêmica, né, existe um projeto, né, esse dispositivo tem que estar terminado, vamos dizer assim, sei lá, 1 ano ou 2 anos, né, e muitas coisas, no momento que elas funcionam, né, ninguém pergunta, bom, por que elas funcionam ou como que elas funcionam, simplesmente funcionam, né, e existe um produto, né. Mas muitas vezes é interessante vamos dizer assim, se investigar alguma desses fenômenos ou dessas coisas em mais detalhes, né. E para isso, então, existe também esse projeto, vamos dizer assim, é um departamento dentro da empresa, né, que então faz projetos com universidades, né. Existe a possibilidade. Sim, entendido. O Cristiano Cruz aqui está agradecendo pela resposta, achou excelente.
Obrigado. Tô olhando aqui, eu acho que essas eram todas as perguntas. Creio que todas foram bem respondidas. Não sei se temos alguma consideração final a ser feita aqui no momento. Abre aqui tanto para o Juliano, quanto a Maria Paula, se quiser comentarem algo. Mas, tirando isso, acho que vamos nos encaminhando para o final. Okay. Acho que já podemos ir encerrando. Então, eu queria agradecer muito a presença de você, Juliano e Juliano. Foi muito bom ter vocês aqui compartilhando todo o conhecimento. Muito obrigada por tudo. Desculpa pelo imprevisto no meio que parou a transmissão. E obrigada a presença de todo mundo que assistiu. E acho que podemos encerrar. Então, obrigado pela oportunidade. Tá certo. Obrigado.